Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast da Rumo. E hoje a gente está entrevistando um amigo querido, uma pessoa que, enfim, tem uma jornada especial, inspiradora para todos nós. E, de forma diferente, a gente está fazendo pela primeira vez aqui o podcast remotamente. Ricardo Cano, seja bem-vindo. Ricardo, está em Dubai. Ele trabalha lá, vive lá com a família, a mulher, duas filhas lindas. A mulher também é bonita, né? Parabéns, viu, Ricardo? Você, esse cara aí que é bem mais ou menos, né? Conquistar uma mulher daquela, você tá de parabéns. É competência mesmo. Então, seja bem-vindo. E eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade diferente de aprender com você, com uma perspectiva internacional. Ricardo está como diretor de vendas da Beiersdorf, conhecida pela marca Nivea, e cuida da Ásia, África e Oceania, e tem hoje uma perspectiva de muitos países diferentes e vai estar trazendo para a gente aí um pouco das suas ideias, da sua visão de mundo, e com certeza vai ser um aprendizado incrível aqui para a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, Marcelo, olá todo mundo. Obrigado pela oportunidade aqui para compartilhar um pouquinho da história. Espero que as ideias, as experiências inspirem e assim como eu aprendi muito ouvindo histórias, ideias de outras pessoas, espero que também ajude quem está nos ouvindo a tomar decisões, a refletir. Com essa minha mulher, agradeço a tua perspectiva de que seja pura competência. Eu acho que um pouquinho de sorte também ajuda a gente na vida em diversos momentos. Esse, inclusive. É, Você me pediu para falar um pouquinho da minha história, né? Então, bom, eu tenho uma história aí profissional de alguns 20 e muitos anos, sempre na área comercial, então entre trade, marketing, vendas, uma pequenininha experiência em marketing lá no começo. A minha carreira não foi exatamente linear, eu vou falar um pouquinho disso depois, mas quando eu penso na minha história de vida, na minha carreira e o que me inspirou, né? A minha grande inspiração acho que foi minha mãe mesmo, como para muita gente é. No nosso caso, quando eu era muito jovem, meu pai faleceu, problemas de saúde, e ela acabou ficando viúva muito jovem, 33 anos, lá com três filhos, eu mais velho com oito. E eu vi a minha mãe não titubear muito com relação à vida, sabe? Então, ela era super nova. Só quando eu tive 33 anos que eu entendi o que era aquilo, né? Imagina, eu não tinha nem metade das responsabilidades que ela tinha naquela situação. Mas ela não esperou o momento perfeito, não esperou a situação perfeita. Eu acho que quando as coisas aconteceram, o baque na situação financeira da família foi grande. Para quem se recorda, aquilo foi sucedido depois pelo Plano Collor, né? Então as poucas reservas que existiam estavam confiscadas na poupança. Então muita gente teve impacto em situações da empresa, de família, e a nossa família foi uma das que foi impactada por aquilo. Então a renda da família bem reduzida e as economias bloqueadas pelo governo. Essa era a situação, com três filhos, novinha, 33 anos. Hoje eu posso falar que 33 é novinha, né? É, E aí ela, como eu falei, não titubeou muito, ela falou, ok, precisamos aqui aumentar a renda familiar. Então, numa perspectiva de curto prazo, ela dobrou a jornada de trabalho. Né? Acho que todo mundo tem noção do que é um salário de professor no Brasil, então dobrou a jornada de trabalho, passou a trabalhar de manhã até o final da tarde. E numa perspectiva de longo prazo, ela também sabia, porque ela tinha uma formação que não era da educação, né? Minha mãe se formou em marketing, então, e acabou desenvolvendo a carreira na educação. Então, ela falou, ok, então também no médio e longo prazo eu preciso ampliar a minha perspectiva. E aí ela foi fazer uma faculdade à noite. Então,
Ela trabalhava um período de manhã, o segundo período à tarde, e fazia faculdade à noite. Então, a primeira coisa foi o que hoje a gente pode chamar de uma decisão com agilidade, porque se ela fosse esperar o momento perfeito, né, não ia tomar aquela decisão. Com quem que vão ficar as crianças, como é que vai fazer para pagar esse negócio? Então, ela arrumou lá uma forma de financiar. A gente ficava com minha avó, ficava com minha tia, e eu cheguei até aí a assistir faculdade com ela, né? Então, foi uma decisão muito importante que ela tomou, porque de fato a gente restabeleceu, né, a situação financeira familiar. A gente não, ela, né? Ela restabeleceu a situação familiar logo no curto prazo e ampliou para o longo prazo. Então, com aquela faculdade, ela se tornou apta a participar de concursos. Ela sempre fez carreira na educação na área pública, trabalhava na prefeitura de São Bernardo. Aí ela fez um concurso, foi ser diretora de escola, e aquilo para a gente, tanto na situação financeira, eu acho que ajudou muito, mas eu acho que o maior impacto para mim, pelo menos, foi de ter esse exemplo dentro de casa, né? Que, cara, não teve um momento na minha carreira em que eu tivesse com um dia ruim, uma meta apertada e que eu não pensasse, cara, minha mãe fez 10 vezes mais do que isso lá atrás, então eu vou parar de reclamar aqui e seguir minha vida. Acho que um outro impacto que isso trouxe para mim, para minhas irmãs, né? A gente, obviamente, minha mãe não estava o tempo todo ali presente com a gente, então a gente teve um desenvolvimento de autonomia um tanto quanto forçado, né? Não dava muito para esperar alguém chegar, ajudar, te falar que você precisava fazer sua lição de casa ou alguma coisa do tipo. Então a gente desenvolveu essa autonomia é, por necessidade, obviamente, mas que eu acho que foi bom para todos nós. Eu tenho duas irmãs mais novas e acho que todos nós temos essa veia muito presente. É, a gente, de certa forma, né, eu queria estudar em faculdades públicas, sempre tive essa ideia, e mesmo para o colégio, né, a gente depois, agora acho que é fundamental, ensino médio, na época a gente chamava de colegial, e então eu estava no ginásio ali, queria ir para o colegial técnico, né, eu estudei no Senai, então já vem um primeiro momento em que a competitividade te força a melhorar, né? Então, para entrar ali, tinha que passar por um teste. Então, tive que estudar. Sempre gostei de estudar. Tive essa sorte de gostar disso. Então, me ajudou muito. Então, sempre gostei de estudar, mas me esforcei mais ainda para poder entrar. E acabei entrando onde eu gostaria. Estudei no colégio de Química. Depois fui fazer faculdade numa área. Acabei entrando numa faculdade pública também, estudando farmácia. É, também, né? Já trabalhava fazendo estágio para o Senai, na área de Química. Acabei indo para uma área de vendas técnicas, foi a minha primeira experiência de vendas um pouquinho mais estruturada. E com isso pude pagar o meu cursinho e aí entrei na USP. E você está em bons, em colégio com boa reputação, né? Um colégio, uma faculdade, esses locais que são reconhecidos pela excelência te abrem muita porta. E eu, depois de alguma experiência na área de microbiologia, me candidatei para um processo de desenvolvimento de produto na Unilever e no meio do processo acabei saindo como estagiário de marketing, né? Foi aí que começou a minha carreira na área comercial. E se não tivesse sido toda aquela autonomia que a gente aprendeu lá, né, por toda a situação, mas também essa agilidade de que a gente toma uma decisão sem ter tudo perfeito, eu talvez não tivesse aceitado, porque não era uma área que eu tinha conhecimento. Então, imagina, eu estava no quarto, quinto ano da faculdade de farmácia, são 6. Apareceu uma oportunidade para trabalhar no marketing da Unilever, uma senhora empresa, né, uma das grandes referências que a gente tem no mercado brasileiro. E eu tinha já uma intenção para ir para a área comercial. E eu podia ali ter falado, cara, eu vou terminar minha faculdade, vou fazer um MBA, vou fazer uma especialização e depois eu vou, porque eu não vou estar nas mesmas condições que os meus colegas.
Mas eu acho que por um, por um certo otimismo, pela autonomia, por ter esse aprendizado de tomar decisões com agilidade, eu tomei a decisão de ir, né? E fui lá. Depois eu dei um jeito de cursar matérias de marketing na própria USP, que abre essa oportunidade de a gente estudar nas outras faculdades ali dentro do campus, e seguir do marketing para trade marketing, de trade marketing para vendas, e cá estamos. Então, minha grande inspiração foi minha mãe, e se eu pensar nos grandes elementos aí que eu tenho, acho que ela foi, teve o que hoje a gente chama de agilidade, mas acho que é esse viés para ação, né? Muita resiliência, nunca vi minha mãe reclamando, sempre vi ela se esforçando muito, mas nunca. Ela, por razões dela, acabou nunca se casando, então sempre foi ela que liderou e que acabou trazendo todos os recursos da família até que a gente pudesse ter a nossa renda. Então, esses valores eu carrego comigo. E, obviamente, tem muita gente que eu poderia citar, que para mim são inspirações. Eu tenho a sorte de ter amigos que eu admiro demais. Eu tenho a sorte de ter mentores que me ajudam muito, me ajudaram e continuam me ajudando. Mas minha mãe está sempre aí como essa referência por essa história, assim, né? E por esses valores de buscar excelência, de buscar uma decisão ágil e essa persistência dela, né? Que hoje a gente chama de consistência, que é fazer, né, coisas com o mesmo nível de qualidade o tempo todo. Então minha mãe sempre teve isso muito presente e a gente acabou absorvendo esses valores também, não por discurso, mas pela prática mesmo. História linda, hein? E mais bonita talvez seja o reconhecimento e a gratidão aí que você demonstra. E acho que todo mundo que é pai e mãe, né, pensa em ter uma jornada de serviço e cuidado que tem esse resultado, óbvio. Ela teve um desafio aí que ninguém quer ter, mas que às vezes recai sobre os ombros, né, de quem recebe e nem sempre está preparado. História de, eu não acredito nessa história de que, puxa, né, só cai um desafio desse para quem está preparado, quem não é verdade. Ninguém está preparado e as pessoas se preparam para isso e que bom que ela teve sucesso no, no processo por esforço e mindset da parte dela. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente, eu sempre falo isso, né, para muitos amigos que vêm falar sobre decisões de carreira, muitas vezes, ou decisões profissionais. Eu não sei se inspirado por isso, pela minha experiência, pelo mix das duas coisas. Não tem muito decisão certa na vida, né? A gente toma a decisão e faz ela ser uma decisão certa na maioria das vezes, né? Quando ela não é completamente errada, que complica demais as coisas, né? Normalmente, assim, a decisão que você que vai fazer com que ela seja certa, especialmente quando é uma decisão que afeta a longo prazo. Isso vale para uma decisão profissional. Vou para essa empresa ou para aquela? Qual que é a decisão certa? Cara, provavelmente as duas podem ser certas, né? Ou as três, dependendo de quantas opções você tem, mas você que vai fazer essa decisão certa com a tua atitude em relação àquilo no dia a dia. E eu vi que minha mãe fez isso. Ela decidiu que precisava fazer uma outra faculdade, decidiu que por alguma razão, qualquer razão, não ia ter, não se casou, não teve alguém que pudesse contribuir ali com todas as responsabilidades da casa e fez aquilo ser a decisão certa, entendeu? É na gestão de todas as consequências que vão vir que você faz com que a sua decisão seja certa. Eu acho que falando Eu acho que isso sobre. tem muito a ver com o que a gente vai falar de agilidade, né? Desculpa, Tim, mas eu acho que tem muito a ver quando a gente fala de agilidade, né? A gente espera o ambiente perfeito, a situação perfeita. Isso nunca existe, isso nunca acontece. Então, você tem que ter alguns critérios, você tem que ter alguns elementos que vão te dar ali o direcional de que, poxa, a minha ambição principal com relação a essa decisão está sendo atendida e eu vou fazer com que todos os impactos que são negativos sejam gerenciados no dia a dia. E é isso que vai fazer a sua decisão ser certa. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente compartilhar com os nossos ouvintes aqui.
sobre tomada de decisão, né? Você está trazendo um tema que vira e mexe, as pessoas me procuram em busca de conselho, né? Você foi um deles, né? Em determinado momento aí de transição. E eu sempre tenho uma resposta que está muito ligada ao que você acabou de falar. Isso eu acho que foi um aprendizado conjunto nosso aí, de que quando você vai tomar uma decisão entre duas coisas muito importantes, dificilmente você vai conseguir fazer uma tabela, né, de pontos prós e pontos contra. Isso serve para decisões mais simples. Se você vai fazer uma viagem, eventualmente você pode fazer, né, talvez uma viagem nacional entre dois destinos, você faça isso. Ou se você vai comprar uma cadeira, ou se você vai comprar uma roupa, você pode fazer esse tipo de decisão, né? Fazer aquela matriz de decisão. Para decisões mais complexas, como um conjunto de decisões complexas, que no caso a sua mãe teve que tomar, ou você ou eu temos que tomar regularmente, o ideal é que a gente coloque na perspectiva da pessoa que a gente quer ser ao final daquela jornada. Olha, que pessoa que eu quero ser ao final dessa jornada? Qual o resultado final que eu quero ter dentro da minha identidade? E aí o processo de tomada de decisão, mesmo para coisas muito complicadas, muito sofisticadas, muito importantes, passa a ser mais claro para que você possa fazer escolhas. Então, ao invés de você comparar coisas incomparáveis, né, é mais importante você olhar no futuro e falar assim: que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de vida eu quero ter ao final dessa jornada? E aí você vai tomar uma decisão mais baseada na sua real perspectiva, no seu real desejo da pessoa que você quer ser, porque são decisões que não tem melhor ou tem pior, elas são incomparáveis e aí a decisão certa passa a ser: puxa, terminei a minha jornada, consegui criar meus filhos, consegui ser uma pessoa digna, consegui realizar sonhos que eu queria realizar, e o outro caminho não era exatamente como eu gostaria de chegar ao final. Então acho que isso é uma lição para todos nós, né, relacionada a isso. Nós vamos falar aqui de 3 pontos, né, fundamentais ligados às tuas crenças. A gente está falando muito sobre isso, ligado aos seus princípios, e que, enfim, coisas que definem a sua identidade, né, Ricardo? E a gente está nesse debate já fazendo uma ponte para a importância que essas coisas têm, que é muito maior do que as circunstâncias. Eu vejo muito debate, muita importância que as pessoas dão às circunstâncias. É claro que a gente tem que lidar com a realidade, a gente tem que compreender a realidade, mas a perspectiva de realidade ela está fortemente baseada nesses itens, nas nossas crenças, nos nossos princípios, na nossa identidade. A percepção de realidade sobre a qual a gente vai agir, sobre a qual a gente vai conduzir os nossos negócios, ela está ligada a esses 3 itens. Então, muitas vezes a gente define 90% do tempo e da energia para perceber as circunstâncias. As circunstâncias são sempre analisadas, vistas, percebidas a partir desses 3 pontos que eu coloquei para você. E aí, quando a gente ouve a sua história, a gente entende muito do porquê você valoriza e centra a tua atuação naqueles pontos que você pediu para que a gente pudesse estar conduzindo, né, essa jornada, essa conversa que a gente está tendo aqui. Então eu acho que muito importante essa história inicial para a gente falar dos 3 pontos que são excelência, consistência e agilidade para a ação. Então nós vamos navegar nesses 3 pontos nesse programa aqui. E eu gostaria de começar falando de excelência. Você definir um pouquinho o que você acha sobre isso e respondendo uma primeira pergunta, que é: você está com uma visão super internacional, cuidando de muitos países diferentes. Como é que você percebe a questão da excelência no negócio aqui no Brasil, nas pessoas, nas carreiras, especificamente
nas empresas, tanto fornecedores quanto clientes? Como é que você percebe o profissional brasileiro na questão da excelência? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer um combo aqui para falar essas duas coisas. Eu vou começar quando você me pergunta a definição, né? Para mim, assim, a excelência, ela, a primeira coisa eu vou falar que não é, né? Ela não pode ser confundida com o perfeccionismo. E o perfeccionismo é a busca pelo detalhe e, se eu fizer uma interpretação um pouco mais negativa, pelo detalhe irrelevante, né? Então, a busca pelo perfeccionismo ela é utópica e ela é infinita ao ponto de ser paralisante. Quando eu falo de excelência, excelência não é perfeccionismo. Excelência é você entender quais são os pontos mais relevantes para aquele teu objetivo e você ser além do bom, ser além do ótimo. E, e para você chegar nessa resposta de uma forma prática, não tem como você não olhar para fora. Então eu acho que a excelência ela traz dentro dela um olhar externo e um olhar comparativo, que você pode chamar de competitividade, né? E que eu gosto muito dessa ideia porque ela te força a ser humilde, né? Você olhar para fora e entender aquilo que você ainda não faz melhor do que outros, te força a ser humilde, reconhecer aquilo e começar a atuar para melhorar, né? É, a versão arrogante dessa discussão é você olhar para fora, ver um cara que faz melhor e negar aquilo, tentar diminuir, né? Seu concorrente lançou uma coisa, um produto melhor que o teu, seu concorrente está com uma execução de loja melhor do que a tua, né? Aí a visão arrogante é, mas eles não têm um produto tão bom quanto o nosso. Mas eles não, não têm a qualidade profissional que eu tenho, mas eles estão, mas eles estão investindo de maneira desproporcional, ou qualquer outra desculpa para não reconhecer que de fato você não é o melhor naquilo, né? Então, para mim a excelência ela tem esse elemento de competitividade e de visão externa. E eu vou contar uma história pessoal aqui. Quando eu era coordenador na Unilever, é, em teoria o coordenador ele era o cara mais sênior antes do gerente, né? Então, ou depois do gerente, talvez. E eu tinha chegado como coordenador, estava ali assumindo a responsabilidade de ser o cara mais sênior do time depois do gerente. E aí veio um cara, um trainee, e os trainees da Unilever, para quem conhece, são altamente valorizados porque são profissionais de altíssimo potencial, são tão sênior ou tão júnior quanto um coordenador em algum momento, mas eles normalmente são caras de carreira acelerada porque são pessoas que têm ali um potencial bastante grande reconhecido pela empresa. E chega esse cara, esse trainee, que veio de uma outra área, e começou a disputar comigo aquela posição, né, de cara mais proeminente do grupo, da nossa equipe. Então, eu fazia uma coisa muito boa, ele ia lá e fazia uma versão melhorada daquilo que eu tinha feito. Eu não ficava meio, né, mordido, ia lá e melhorava o que ele tinha feito. E a gente, nesse ciclo de um melhora o que o outro fez, a gente acabou se encontrando num patamar tanto de senioridade quanto de desenvolvimento, de entrega, de qualidade, bastante destacado dentro do grupo, não da nossa categoria, mas de todo o grupo de trade marketing ali, de uma empresa que já era cheia de profissionais altamente qualificados, né? Pega uma empresa como a Unilever, assim, a galera que trabalha lá, normalmente é uma galera muito boa. E isso a gente chegou à conclusão de que é porque a gente estava um puxando o outro para cima, um puxando a régua do outro, né? Claro que nesse processo a gente se tornou muito amigo, a gente hoje é padrinho de casamento do outro, a gente se fala praticamente pelo menos uma vez por semana, né? A gente tem lá nossos grupinhos de amizade, mesmo à distância. É um cara que eu admiro muito, né? O nome dele é Leandro Bonoli. E tem também enfim, uma história familiar fantástica, mas... E quando eu penso em excelência, essa história sempre me vem à cabeça. Essa história sempre me lembra de que se eu não tivesse um elemento ali para me estimular, para me puxar, eu talvez tivesse feito coisas legais, bastante
relevantes, no nível de qualidade alto, mas certamente eu não teria puxado a minha régua tão para cima quanto eu puxei, e talvez nem ele, né, pelo elemento da competitividade. Então, eu acho que excelência é você fazer muito bem feito alguma coisa a ponto de ser melhor do que o seu concorrente, a ponto de ser melhor do que o mercado. Né? Muitas vezes você só acima da média não dá, porque você muitas vezes é uma marca que está ali na elite, disputando primeiro, segundo lugar de mercado, só está acima da média não te resolve. Você tem que ser melhor que o seu concorrente, né? Então, ou melhor que todos os outros concorrentes, em muitos dos casos. Ou quando você vai aplicar para testes, né? Pensando numa perspectiva mais individual, você quer participar em alguns cursos, a história do vestibular ela nunca acaba, né? Tem alguns cursos de especialização que não é qualquer um que vai entrar, que você vai precisar de, além de ter uma carreira que justifique, ter uma posição que justifique, muitas vezes você tem testes, muitas vezes você tem, e a gente sabe que, e recomendações, e toda a progressão de carreira a gente vem sendo testado, né? Tudo que a gente faz dentro de uma empresa é uma avaliação. Então, a questão da competitividade, da excelência, ela nunca acaba na vida profissional. Especialmente para quem vive nesse mundo corporativo, de grandes corporações, né, que eu imagino que a maior parte do pessoal que escuta o podcast e a maior parte dos convidados está nesse mundo. Né? Então, na carreira executiva, sim. Acho que excelência é você performar com alta qualidade acima de concorrentes ou de pares, como você queira chamar. Né? Então, pensando nisso, quando você me pergunta do Brasil, eu acho que as carreiras executivas no Brasil, elas já exigem essa excelência dos profissionais que se destacam, que crescem. Sim. É muito competitivo, né? A gente vive num ambiente em que você tem desigualdade de condições muito grande, você tem faculdades, você tem formações acadêmicas, você tem formações familiares, sociais bastante dispersas, e tem bastante candidato por vaga. Né? Então, a gente tem níveis de desemprego altos e níveis de concorrência, seja para você entrar numa faculdade qualificada, para entrar numa empresa de destaque, para ser promovido dentro de uma empresa, sempre o número de concorrentes é relativamente alto. Eu acho que isso força o profissional brasileiro a ser competitivo, a ser um profissional dedicado. E quando eu vejo comparado com vários dos mercados com os quais eu atuo, né, como você mencionou, eu trabalho com África, Ásia e Oceania, o brasileiro ele é um super profissional. Né? Pelo jogo de cintura que tem, pela dedicação que tem, pelo engajamento que é quase natural ao brasileiro. Né? E isso eu vejo de maneira muito destacada. Você tem alguns centros de negócios, como é São Paulo, como é o Rio, e que nesses centros é ainda mais competitivo, né? Então, mesmo quando você tem pessoas vindo de outras partes do Brasil que se destacam, cara, esse cara já é um vencedor, né? De sair e vir competir num ambiente como esse. Não é um ambiente fácil, né? Um dos lugares mais competitivos que eu já conheci, o ambiente corporativo de São Paulo. Então, acho que nesse sentido, sim. De um outro ângulo, eu acho que alguns setores ainda são bastante protegidos dentro do Brasil. Então, para algumas áreas, a gente ainda não tem o mesmo nível de concorrência. Então, para alguns serviços, para alguns fornecimentos, a gente ainda não tem o mesmo nível de excelência que tem em outros lugares. Né? Então, desses serviços públicos, por exemplo, que em muitos lugares você tem ali uma não é só privatizar, né? Mas é privatizar de maneira que proporcione uma concorrência, que é sempre a ideia da privatização, você vai ter agora a concorrência, e a concorrência, a competição vai elevar o nível de excelência, de nível de entrega. Então, sim, quando você tem essa condição, né, não basta privatizar, mas privatizar e manter a condição de concorrência, você tem serviços públicos muito bons em muitos lugares do mundo que mesmo não são tão desenvolvidos como o Brasil em termos de qualidade profissional. Então, alguns serviços, né, a gente tem ainda um mercado muito interno,
Então, o nível de excelência não é o mesmo, mas eu diria que é minoria isso. Eu acho que, no geral, o profissional brasileiro é um excelente profissional em termos de atitude. A qualificação, dependendo da área, é muito boa. Algumas áreas tem muito a evoluir, mas, de novo, né, quando não existe a concorrência, quando não existe a competição, você tende a perder no nível de excelência. Mas, no geral, eu acho muito bom o nível do profissional brasileiro comparado com profissionais das áreas com as quais eu atuo. Excelente o teu posicionamento sobre essa questão inicial, né, da excelência. Gostei demais você falar que não é perfeccionismo, mas é estar acima, melhor do que as perspectivas de mercado, para que você gere uma diferenciação, né, uma diferenciação robusta nessa questão. Eu tenho um comentário que eu acho que vale a pena colocar sobre essa história bacana tua, né, Ricardo e Leandro, na Unilever. Existe um debate que as pessoas têm me trazido muito sobre a questão da mão de obra, a questão da qualificação profissional, até do engajamento profissional que a gente está vivendo hoje, que está mais difícil. E aí eu tenho uma questão para colocar para todos, que é a seguinte. Eu acho que essa história é um caso clássico de densidade de talento. Quando você começa a formar o teu time sem abrir exceções, trabalhando com uma boa densidade de talento, gente boa, puxa vida, Marcelo, mas eu preciso contratar, estou tentando contratar esse cara para preencher essa vaga há 4 meses, chega uma pessoa mais ou menos, não contrata. Não contrata essa pessoa mais ou menos. Pensa numa solução alternativa, pensa num trabalho provisório, enfim, para que você de fato possa contratar uma pessoa na densidade de talento que você merece, que tua empresa merece, que os teus clientes merecem. Por quê? Porque à medida que você tem densidade de talento, gente boa quer trabalhar com gente boa. E o mercado sabe quando a equipe é mais ou menos. Então uma pessoa, aí de repente você traz uma pessoa muito boa e ela não fica. Por quê? Porque a densidade de talento é baixa. E quando você tem densidade de talento, essa é uma questão importante, as pessoas ficam por causa do time, elas ficam mais tempo e elas se desafiam e elas crescem e a performance do teu time cresce. Não só por causa da sua liderança, que obviamente é fundamental, mas também porque ele está num ambiente onde ele está disputando, ele está competindo, como o Ricardo colocou. Eu acho que vale esse ponto aí para você guardar. A densidade de talento faz toda a diferença no processo da busca pela excelência. Quero ir para uma segunda pergunta, Ricardo, onde a gente pode falar sobre essa questão do diferencial, né? Você chegou a tocar no assunto de envolvimento, de comprometimento, mas quais são os diferenciais que você enxerga do brasileiro para o resto do mundo? Vamos lá. Acho que de cara o nível de comprometimento do brasileiro com as entregas ele é muito alto, né? A gente tem acho que pela cultura empresarial assim, o brasileiro tende a vestir a camisa, como a gente fala, Uhum. de uma maneira bastante diferente. Não é o único, tem alguns outros profissionais, eu vejo russos com nível de comprometimento, eu vejo turcos com esse nível de comprometimento bastante alto. Tem algumas outras culturas também, mas essas são as que eu vejo com mais consistência, esse padrão, né, de comportamento. Nas outras culturas você vê que são mais individuais, tem um ou outro indivíduos que aparecem. Via de regra, pelo menos o brasileiro que a gente encontra na carreira internacional, ou mesmo do que a gente viveu, quando eu passei 20 e tantos anos de carreira no Brasil, é um cara comprometido, né? É um cara que quer melhorar. E eu acho que isso vem de que a gente não tem um ambiente em que as coisas são garantidas, né? Mesmo que você venha de uma família com uma condição boa, de classe média alta, a não sei que sua família seja muito rica, né? E aí você vai ter isso garantido por algumas gerações, mas normalmente essas pessoas muito ricas não foram as que eu encontrei na carreira corporativa, né? Uhum. É, que te dá uma segurança muito grande.
Mas mesmo as pessoas que encontrei de condições familiares muito boas, elas tinham essa veia competitiva. É, mas o que eu quero dizer assim, no Brasil, a gente não tem uma condição social que te garanta, independentemente do teu sucesso profissional, a continuidade da qualidade de vida que você tem para sua família, a sua estabilidade financeira, né? E mesmo a tua mobilidade social, né? Você teve lá uma melhoria, foi morar saiu de um bairro que não era tão legal, foi para um bairro que era um pouquinho mais legal, tem ali uma condição de vida mais bacana, mas se você não tiver uma continuidade de carreira, você dificilmente vai ter tem os recursos e a condição do país é muito instável para manter aquilo independentemente da tua carreira. Então eu vejo profissionais muito competitivos, o pessoal é aguerrido, o pessoal briga pela meta, o pessoal quer entregar uma campanha melhor que o cara da outra marca, que o cara da concorrência, né? E tem muitos países em que, seja pela estabilidade financeira, econômica do país, né? Você tem mais suporte social, você tem níveis de desemprego muito baixos. Então as relações entre o empregado e a empresa são diferentes, não só em termos de equilíbrio, mas também esse nível de comprometimento não é algo dado, né? Você não vê isso como uma característica presente na maioria dos profissionais, não vê. É uma relação menos, como eu posso dizer, comprometida, né? Menos Legal. engajada, naturalmente engajada. Você tem que trabalhar nesse engajamento para que ele ocorra. E tem questões culturais também, de que também existem culturas que aceitam mais a condição social, né? Então eu nasci nessa condição social, essa é a minha realidade e eu não vou sair daqui, então também não tem muito por que brigar. Acho que no Brasil a gente tem uma combinação de nada é dado e a gente quer brigar por melhorias. E isso faz com que o Uhum. profissional seja competitivo. Legal, legal. Eu queria que você contasse algum caso de sucesso, alguma história dentro da jornada aí, da excelência e do diferencial que você possa trazer para a gente para inspirar os nossos ouvintes aqui, né? Para que a gente possa colocar isso de uma forma bem prática. Eu acho que eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente vem discutindo dentro da empresa. Então, eu sou um fã de programas de excelência, né? E, assim, dentro da minha carreira, eu trabalhei muito com distribuidores. Então, distribuidores você também tem um grupo normalmente diverso, tem distribuidores mais conectados ou não. E sempre o programa de excelência ele foi muito um motor para que a gente pudesse melhorar as condições. Inspirado nisso, a gente trouxe um programa de excelência por país, né? Dentro dessa realidade que eu tenho agora de diretoria regional de vendas. E a gente estabeleceu ali alguns parâmetros, alguns processos principais. Então, o que determina, né, a qualidade de um processo de vendas? Como é que você visita um país e fala assim, aqui eu tenho uma boa operação de vendas ou não tenho uma boa operação de vendas? Então, a gente traduziu aquilo em alguns processos, a gente estabeleceu critérios de excelência, então, para esses programas, né, a escala que você dá para esse programa, os resultados que você obtém, as disciplinas que você aplica, como você engaja o time, e passamos a medir isso. E num primeiro momento, a gente explicou para todo mundo aceitou, e eu já tinha vivido programas parecidos como esse em outras empresas, mas a diferença é que quando eu vivi em outras empresas na minha carreira, quando era para o país, era uma autoavaliação e o país vai lá e fala assim, eu tenho X pontos aqui nesse critério, preciso melhorar. Que se você tem, por exemplo, no Brasil a gente sempre foi muito sério com relação a isso, né? Você me dá um parâmetro de excelência e eu não estou no máximo, opa, peraí, eu vou achar onde é que está o meu gap e eu vou trabalhar nisso, vou estabelecer o que eu vou fazer no próximo quarter e no outro quarter e no final do ano eu vou ter uma melhoria refletida no meu processo. E a gente fez isso também na empresa, mas, de novo, né, você tem culturas que naturalmente vão absorver aquilo e tem culturas que não vão absorver aquilo ou vão olhar e falar, legal, não estou no meu padrão máximo de excelência e está tudo bem, vou seguir a minha vida.
Como a gente queria estimular isso, a gente colocou competitividade, a gente criou uma competição, passamos a premiar, passamos a divulgar rankings e atrelar aquilo, obviamente, a evolução, né? A qualidade do gestor que está liderando aquilo. Porque se você viu que a sua operação não está num nível de excelência, que os critérios claramente estão demonstrados para você, e você não fez nada a respeito daquilo, peraí, né? Não dá para eu te avaliar da mesma forma do que o cara que viu tudo isso e fez alguma coisa a respeito. Então, com essa combinação, a gente conseguiu em 3 trimestres aí balançar profundamente a qualidade de operação de vendas da empresa, estabelecendo esses parâmetros. E tem 2 países que me chamam muita atenção, que trabalham com. Tem outros países que são muito legais, que têm tido resultados fantásticos, mas que não são exatamente da minha área de gestão. Mas esses dois, que são Quênia e Nigéria, são times que não são os times que têm a melhor qualificação quando eu comparo todos os profissionais, mas são profissionais muito aguerridos, são profissionais que têm uma história de carreira de atitude muito positiva, têm lideranças muito fortes e são culturas competitivas. Né? O nigeriano é muito competitivo. O pessoal do Quênia lá também não gosta de ficar para trás. E eles são, comparado com mercados que tem mais recursos, tem times maiores, budgets maiores, mais oferta de talentos no mercado, eles são 2 países que mais se destacaram e completamente evoluíram a operação para um nível de excelência que hoje se compara a mercados grandes em termos de qualidade. Obviamente são menores, mas quando você visita esse país, você vê a qualidade de execução, quando você checa a qualidade de acompanhamento, métricas, qualidade de desenvolvimento de profissionais, em menos de um ano, eles fizeram uma revolução, basicamente baseados nessa veia competitiva e no estabelecimento de parâmetros claros do que deveria ser feito. Então, foi altamente satisfatório ver esse resultado esse ano. E a gente não esperava que viesse de alguns países que às vezes tem times menores, não tem os recursos todos disponíveis na hora que querem. O que para mim só reforçou o ponto de que a excelência ela está muito mais ligada ao seu mindset, à sua atitude, do que aos seus recursos, do que a sua disponibilidade de pessoas para fazer. Então, quando eu penso numa história bacana, a Nigéria, que hoje cresce altíssimos duplo dígitos, né? Então, é o tipo de mercado que quando fala que vai crescer 50%, a gente ainda discute, não acha que está bom o suficiente. E no Quênia também a gente passou a assumir liderança de algumas categorias que não tinha, com a melhoria da nossa qualidade de execução, com a melhoria da qualidade de operação de vendas. Interessante. Eu percebo que para a gente aqui no Brasil existe hoje uma luta, até de gerações, sobre a questão da zona de conforto versus a competitividade. Porque a competitividade é a palavra final em tirar você da zona de conforto. É você usar um outro como referência e não a sua própria história, não só as suas crenças, e muitas vezes crenças limitantes que as pessoas têm. Então, o que eu percebo na tua fala é de que internacionalmente vai melhor quem deixa de lado esse mimimi que a gente vê hoje, o politicamente correto, que é muito bom para determinadas situações, né, de respeito humano, situações de diversidade, que são tão importantes, mas ela acaba sendo aproveitada de forma negativa por gente preguiçosa que quer se encostar literalmente nas suas crenças de que ela não deve ser comparada com ninguém. Então, uma equipe que obviamente não tem limitações físicas nem intelectuais, ao contrário, com densidade de talento e que mesmo em circunstâncias adversas, quando você fala da economia do Quênia ou da Nigéria, são situações adversas, né, onde o nível de pobreza é muito alto, eles enfrentam a realidade na busca dessa excelência. Então, eu deixo um recado aqui, né, para os gestores que estão ouvindo a gente,
sobre a importância da gente, respeitosamente, provocar um ambiente de competição e não tolerar essa conversa que muitas vezes a gente vê em vários lugares, né, de alguns departamentos, aí cada um conhece os seus, é de que não é bom a gente ter competição, não é bom ter uma competitividade alta interna, porque pode ferir suscetibilidades. Ora, se a excelência, ela de fato, e a gente sabe disso, ela é tremendamente provocada pela competição, chegou a hora da gente se levantar, e vocês podem contar comigo, né? Se levantar e interpor essa questão. Por quê? Porque na hora da gente entregar os resultados, da cobrança, né, dos resultados sobre as nossas equipes, esse resultado vai vir da excelência. Então, dentro desse processo, é muito importante que a gente crie um ambiente de competitividade interno e esse ambiente respeitador, esse ambiente ético, esse ambiente profissional possa fazer com que as pessoas alcancem o melhor de si mesmas. É isso que eu acredito, de verdade. Né? Bom, a gente vai fechando aqui o quadro de excelência para a gente começar a falar sobre consistência. Né? Consistência, eu acho que isso é um. Eu gosto de falar sobre feijão com Ô, arroz. Marcelo, Né? O que, que é o posso básico? fazer um O que, que a gente comentário, tem que fazer Marcelo? sempre de forma consistente? Então, nas minhas palestras, eu me divirto, porque às vezes eu faço palestra, né, em eventos que tem outras pessoas que vêm com temas importantes, mas sofisticados. E muitas vezes as pessoas vêm me falar: puxa, Marcelo, eu gostei mais da tua palestra porque você falou de feijão com arroz. Então, feijão com arroz continua na moda, pelo que eu percebo, né? Das conversas. E na moda por quê? Porque ele não está sendo servido adequadamente. As pessoas estão, de fato, aí nessa jornada da consistência com muita dificuldade em conseguir o básico, o essencial, né? Aquilo que dá sustentação. Então, consistência é o próximo tema, que eu queria começar, Ricardo, fazendo essa pergunta, né? Como é que você vê o melhor caminho para uma pessoa comum iniciar uma jornada de consistência? Tá bom, vou sim. Eu queria só fazer um comentário, né, sobre o último menção de excelência, né? Sempre vai existir uma discussão para quem não quer tomar uma atitude por diversas razões, né? E pode ser que seja uma causa absolutamente justa, pode ser que seja uma causa que não seja tão justa assim. E como eu sou de formação um farmacêutico, tem uma coisa que a gente fala muito na farmácia, que é a diferença entre um medicamento e um veneno, muitas vezes é apenas a dose. É a mesma substância em doses diferentes, ela pode ser o seu Uhum. medicamento, ela pode ser um veneno para você, ela pode te matar ou pode te salvar. E eu acho que isso vale também para a competitividade, né? Então a gente tem dentro das organizações que olhar para os níveis sadios e respeitosos de relação pessoal, sadios e respeitosos de relação de grupo, mas a gente não controla, né, o concorrente. Esse é um daqueles fatores que não estão ali dentro do que a gente discute. Famosa história dizem que foi o Garrincha com o João Santana, né? Que depois de toda a pré-eleição, de como a seleção brasileira devia jogar, ele falou, ia jogar contra a Rússia. Ele falou, cara, entendi tudo, agora só falta a gente combinar com os russos, né? Porque a nossa parte a gente já entendeu. Agora o que eles vão fazer a gente não sabe. Então tem um pouco disso, a gente nunca tem a oportunidade de combinar com os russos. Então a excelência para mim e a competitividade, elas moram do lado de fora, né, quando a gente pensa numa empresa. Então se você achar que sua empresa está fazendo já demais e que não é possível passar daquilo, dá uma visitada na loja e vê como é que está o teu concorrente. Se ele estiver fazendo muito melhor do que você, cara, você vai ter que dar um jeito de melhorar. Porque senão, você pode ter o melhor ambiente do mundo, mas essa empresa vai viver sob uma pressão interna que vai fazer a estrutura dela ser questionada e desafiada. Então, sempre respeitando limites de respeito, de inclusão, de diversidade.
trazendo isso, a gente tem que, sim, olhar o que está acontecendo lá fora e se adaptar para ser melhor. Eu acho que essas coisas não deveriam concorrer uma com a outra, né? Eu não preciso ser desrespeitoso para ser competitivo, eu não preciso negar a diversidade para ser competitivo, eu não preciso deixar de trabalhar na inclusão para ser competitivo. Uma coisa não compete com a outra, elas podem andar em sinergia. E se aí tem indivíduos que usam desses argumentos, ou de qualquer outro argumento, né, para discutir, aí você tem que discutir no nível individual. Olha, eu acho que a consistência é tão simples quanto fazer repetidamente aquilo que você acredita que vai te trazer o resultado. E às vezes fazer é repetir uma ação, às vezes fazer é repetir um certo protocolo, né? Se aquela ação não está te dando o resultado que você queria. Mas acima de tudo, a consistência para mim, ela significa insistir naquele caminho que foi determinado e não ficar buscando coisas novas, né? Então, se a gente pensar numa jornada pessoal bastante simples, né? A consistência é você achar que você vai perder peso ou que você precisa perder peso, ou você determinar o objetivo de perder peso. Não adianta você ficar todo dia subindo em cima da balança que ela não vai mudar. Se você não fizer exercício todo dia, se você não tiver a sua dieta todo dia. E também não adianta você fazer 8 horas de exercício durante um dia e não fazer mais nenhuma vez na semana. Você provavelmente vai se machucar e não vai colher os benefícios. Não adianta você fazer uma super dieta na sua segunda-feira e estragar tudo no final de semana, né? Churrasco, a bebedeira, os doces e tudo mais. Então a consistência é você repetir um protocolo que você sabe que vai te levar a um resultado com disciplina, com resiliência, apesar dos pesares. Não é eu só vou fazer, mas hoje eu estou meio abalado, eu não vou fazer a minha dieta. Talvez um dia não vai te afetar, mas se você todo dia tiver meio abalado e pular a sua dieta, cara, não adianta você explicar para sua balança daqui 30 dias que você teve um mês difícil, que ela vai te medir do mesmo jeito, né? Então, traduzindo um pouco isso para a nossa vida de vendas, né? Tem muitas vezes que a gente quer melhorar nosso resultado de vendas, mas a gente não quer melhorar a nossa execução. Então a gente fica subindo na balança todo dia, fica olhando como é que está o resultado de vendas, liga para o cliente e chora e reclama, mas você não vai lá para verificar o que precisa melhorar na loja daquele cara. Você não vai lá para verificar se todos os produtos que deveriam estar presentes estão presentes, se teu preço está correto, se tua visibilidade é boa, se teu concorrente está fazendo melhor do que você. Então, e se você fizer isso uma vez, que isso seja repetido toda semana, todo dia, enfim, cada atividade lá tem sua frequência ideal. Nesse exemplo, a jornada de consistência, ela primeiro começa com acreditando que aquele método vai te entregar e você não precisa acreditar por pura fé, né? Você já viu que outras pessoas fazem dieta, fazem exercício e elas perdem peso. Tem estudos científicos para aquilo. Cara, você não precisa discutir mais aquilo, você precisa agir, né? E o outro elemento da consistência é a disciplina. Então, vai ter dia que você vai acordar de mau humor, você tem que fazer seu exercício. Vai ter dia que você vai ter uma discussão pesada com seu chefe. Se você correr para os doces para afogar as mágoas, sua dieta não vai responder do mesmo jeito. Então, essa é a disciplina de manter o protocolo apesar das circunstâncias. Então, atravessar as circunstâncias com a mesma disciplina. Mas acima de tudo é agir, né? Então tem muitas vezes que a pessoa fala que está fazendo dieta, fala que tem para academia, vai para academia, tira foto, um dia posta no Instagram, posta ali, mas ela não vai no dia seguinte, não vai no outro e na outra semana não faz. Então, para mim a jornada de consistência ela é o mindset de determinar o que vai funcionar baseado em alguma coisa que já funcionou, ter a disciplina de manter a atividade, o protocolo, independentemente das circunstâncias,
e agir mais do que discutir, agir mais do que falar, porque aquela coisa, você pode falar sobre a sua dieta, você pode falar para os seus amigos quanto você está indo para academia, você pode contar para o mundo inteiro. Se você não estiver respeitando a dieta e não estiver respeitando a academia, a sua balança não está nem aí para a história que você está contando. Então, acho traduzindo em miúdos, é isso. Legal. Eu vejo assim, a pessoa comum, somos todos no final da história, né? Essa palavra pessoa comum, essa expressão é meio esquisita, mas a pessoa comum, obviamente, não é a pessoa que já alcançou, né, a excelência na consistência. É uma pessoa que está lutando, né? Tá vivendo as suas lutas aí em relação à consistência. Pessoa em início de carreira, ou mesmo uma pessoa com a carreira avançada que não se adaptou à consistência necessária do mundo que a gente está vivendo hoje, que é muito diferente. Eu estou me preparando para 2024 já, porque todo ano tem uma mudança brutal, né, dentro da nossa jornada, e agora eu resolvi me preparar com alguns meses de antecedência para o ano que chega cheio de mudanças. Mas o que eu queria colocar como contribuição é que consistência, tem alguns pontos que você trouxe que são importantes. A primeira coisa é que não confie na sua força de vontade. A sua força de vontade é a pior conselheira da consistência. O que eu proponho a você é que você crie um sistema de trabalho, um sistema com alguns itens que o Ricardo trouxe, né? Esse sistema ele tem que primeiro ter uma percepção da realidade externa. Então, puxa vida, tem alguém aqui nessa academia, tem alguém aqui nesse departamento que está fazendo resultados interessantes? Tem. Uma pessoa não é do meu estado, é de outro estado, não é da minha área, do canal que eu atendo, mas de outro canal, e ele tem resultados incríveis. Deixa eu me aproximar e deixa eu conversar com ele para tentar entender como que é o dia a dia dele, como é que é a consistência, como é que ele consegue ter consistência. Então, a gente tem a humildade de pesquisar e depois ir conversar com essa pessoa que pode ser o teu par de competitividade interna, né? E ver como é que ele lida com os concorrentes, porque certamente quem tem uma consistência, ele trabalha olhando algum competidor externo. Então você faz uma parceria com essa pessoa e, poxa, eu vou fazer mais ou menos o que você faz, eu não vou reinventar a roda. É o que você falou, puxa Isso. vida, para perder peso todo mundo sabe, tem vários formatos, né? Quando eu penso na performance no trabalho, nas vendas, nos negócios, eu posso buscar um concorrente, eu posso buscar um vizinho que não é meu concorrente direto, e enfim, eu vou ter referências. Então, número um, buscar referências. Número dois, parar com essa história da força de vontade. A nossa força de vontade flutua muito. Hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu estou com vontade, amanhã não estou com vontade. Então, criar uma rotina clara, que começa muito pequena. Então, quando você vai correr, quando você vai fazer um trabalho de visitação contínua, não pega 5 dias por semana. Eu vou cliente agora todos os dias. Tal. Não dá, você tem que responder e-mail, você tem que fazer plano, você tem que ter reuniões internas. Começa, eu vou passar 2 horas por semana dentro de cliente. Começa com um número pequeno mesmo. E siga aquele número pequeno dentro de um dia específico. Olha, toda quarta-feira eu vou passar 2 horas por semana. Pô, faltei na quarta-feira, então na quinta eu vou usar as 2 horas. E depois você vai ampliando essa rotina. Começa com uma rotina bem pequena. Passa por ela 1, 2 semanas. E aí, para terminar, ao cumprir essa rotina, se presenteie com um picolé, se presenteie com uma barra de chocolate, se presenteie, não é? Se você está fazendo dieta, com uma maçã. Tô falando só de coisa que engorda, né? Aí tô indo na contramão da o Ricardo todo, né? Se o cara é fitness, eu tô tentando ser fitness aí. E aí o que que acontece? Se presentei então com uma maçã, não é? Alguma coisa legal, que seja uma ida ao cinema, ou uma coisa que você queira fazer, ou assistir o seu filme, ou seu
sua série predileta porque você cumpriu aquelas 2 horas. Faz esse jogo. Olha o externo, uma referência, defina uma rotina mais pequena, que depois você vai ampliando passo a passo, e defina um prêmio para você mesmo, né? Uma recompensa para aquele pequeno hábito que você está desenvolvendo. Então, acho que a gente pode, falando isso para todos nós, que somos pessoas comuns, podemos seguir essa jornada. Quero ir para uma segunda pergunta ainda sobre consistência, Ricardo. Quais os principais obstáculos para alcançar consistência e como é que a gente pode lidar com eles? E aí tenta colocar isso sempre dentro da perspectiva da nossa área de vendas, né? De gestão de negócios e de empresa. Cara, aquilo que você falou, né? Tem algumas fórmulas que são conhecidas, né? E se você olhar para empresas ou profissionais de sucesso, os caminhos são conhecidos, são visíveis e eles são repetidos. Então, eu acho que. Só que, por outro lado, são caminhos tediosos, né? Então, para você, dentro de uma área de vendas, ter uma consistência de trabalho com o seu cliente, você precisa fazer isso que você acabou de descrever, né? Você vai estabelecer uma rotina, você vai lá, você vai olhar os números, você vai olhar a execução, você vai avaliar no nível de loja, no nível de SKU, mapear as oportunidades, voltar lá, falar com o comprador para corrigir, para listar, para pôr volume, para negociar visibilidade, vai dentro da empresa para falar com trade marketing, para ter promo, para ter visibilidade, vai falar com marketing sobre o time do lançamento, a campanha, Você vai lá todo mês prestar conta para o seu chefe, para falar se você vai atingir a meta ou não, e o que está faltando, ou o que está sobrando, e por aí vai. Então, é um trabalho repetitivo, tipicamente cíclico dentro das empresas, dentro de vendas, né? A gente reparte aí o calendário em 12 fatias no ano, fatias semanais, tem gente que faz para fatia diária, dependendo do que for. Mas é tedioso, repetitivo, você não tem muita inovação nesse caminho, é fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E tem muita gente que se perde, eu acho que querendo buscar o que o pessoal fala em inglês, o shiny new toy, né? Então é o novo brinquedo brilhante que está ali chamando a atenção. Ah, mas agora eu descobri que, cara, tem um novo, sei lá, um cliente alternativo aqui que eu vou ter uma bala de prata que vai me fazer bater a meta com metade do meu esforço. Às vezes tem, entendeu? Mas esse cara vai virar. Depois ele entra para sua base, ou às vezes esse cara é pequeno e não é tudo aquilo para você como é para o seu amigo que te contou da história, né? A gente tem no mundo empresarial aí histórias recentes de um monte de tecnologia recente que roubou foco e investimento do mundo todo. Então tinha as NFT, tinha as criptos, as NFTs, o metaverso e etc. E pode ser que isso tudo vire uma revolução em algum momento. Não estou duvidando de que isso vai virar. Mas você tirar o foco da sua base de 90 e X% habitualmente, né? Que é a venda no varejo, como é para a maior parte das indústrias de bens de consumo de alto giro. Se você não cuidar bem da sua base de negócio, se você não mantiver aquelas rotinas certinhas, aquela solução mágica que apareceu ali não vai te resolver. Né? Então, não, e mesmo para soluções mágicas, ou por exemplo, para quem tem sucesso hoje no e-commerce, todo mundo fala, mas o e-commerce explodiu, né? Teve uma situação de pandemia que estimulou muito, mas ele vinha num crescimento bastante acelerado. Mas as empresas e os profissionais que têm sucesso nessa área são caras que trabalham de maneira repetitiva com as tarefas, melhorando a cada interação ou iteração, né? Vai melhorando um pouquinho do processo, vai melhorando um pouquinho da execução. Você antigamente entrava num site e não tinha quase informação de um produto para comprar, agora você tem informações, vídeos descritivos, tudo certinho.
Isso foi evoluindo com o tempo e tornou a experiência melhor, que faz com que essa área cresça. Então, mas isso é resultado de muita disciplina e muito esforço repetitivo. Para o profissional de vendas, ele tem que entender que a atividade tediosa, ela provavelmente é uma atividade super importante. Que você falou, você não pode depender da sua motivação pessoal para empreender, do seu engajamento pessoal, da sua paixão, do eu gosto de fazer ou não gosto de fazer. Ah, mas eu não sou, não é a minha área de talento fazer isso, eu não sou muito bom nisso. Cara, o que tem que fazer, você tem que fazer, amigo, né? Então, porque, de novo, né? Ah, eu não sou muito bom de fazer exercício. Tudo bem, mas se eu não queimar caloria, eu não vou perder peso. Entendeu? E o meu organismo não está muito preocupado se eu estou sendo disciplinado ou não. É assim que funciona a bioquímica do meu corpo, né? Então, funciona para as outras áreas. Então, primeira coisa, não procurar o shiny new toys. Segundo, nunca ficar entediado a ponto de deixar as coisas importantes deixarem de ser feitas. Então, tem distribuição, tem que checar sempre. O pedido tem que checar o valor. Sabe, o investimento tem que olhar no detalhe, garantir que aquela promoção que você está fazendo está dando um retorno decente. Esse tipo de atividade que é tediosa, no detalhe, tem que ser feito. E tem que ser feito em todos os níveis, entendeu? O cara que está na operação tem que saber fazer aquilo no nível de loja, de SKU do cliente dele. O cara que é o gerente tem que saber fazer isso no nível do território dele. O cara que está na diretoria tem que saber fazer isso no nível nacional e garantir que toda a cadeia está executando aquilo. Tá certo? Então, a disciplina versus o tédio, a disciplina versus o shiny new toys, eu acho que são importantes e esses para mim são as duas grandes ameaças que eu vejo, né? O fazer melhor é mais impactante do que fazer algo novo na maioria das vezes. Fazer algo que eu já faço melhor. Se eu pegar os meus 10 clientes mais importantes e melhorar 10%, normalmente é muito melhor do que arrumar 10 novos clientes. Normalmente, falando uma linguagem bem de vendas, né? Então, porque quase todas as distribuições você tem clientes que vão mover o ponteiro de maneira mais impactante. Olha isso, eu acho que fazer o que você já faz de maneira melhor é habitualmente mais impactante do que fazer algo novo. Só que é contraintuitivo, as pessoas têm uma tendência a querer fazer algo novo. As pessoas não gostam de consertar aquilo que não está muito bem feito. É aí que a excelência encontra com a consistência. Bom, trabalha na excelência e para de procurar um brinquedo novo. Ricardo, terceira pergunta, né, do item consistência é a seguinte: você acha possível que essa nova geração, com sensação de prosperidade e com essa jornada de imediatismo deles, possa evoluir para a consistência? A resposta curta, sim. Acho absolutamente possível, até porque a gente vê isso acontecendo. E aí, entrando um pouco mais no detalhe, né? Se você olhar para gerações mais novas, o que eu acho que acontece muito é essa influência das mídias sociais, um dos elementos que a gente vê. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma relevância com relação ao propósito bastante grande. E uma das coisas que eu acho, você falou de duas dicas sobre consistência, e eu acho que uma outra dica é mais fácil você manter a disciplina e a consistência do trabalho. Disciplina e consistência são exatamente a mesma coisa, né? Mas fazer com a mesma qualidade, com o mesmo engajamento, de maneira repetida, aquilo que é tedioso, se você tiver um propósito relevante para aquilo, né? A velha história de que você pode simplesmente reclamar porque você está ali colocando um tijolo em cima do outro para levantar uma parede, ou você pode fazer aquilo com alto nível de engajamento porque você está construindo uma nova catedral, né? Então, vai da sua perspectiva com relação ao propósito, se você vai ver aquela tarefa de maneira isolada e tediosa, ou se você vai entender o propósito para o qual ela está contribuindo. Então, acho que nesse sentido, quando o propósito é trazido para frente, é uma maneira de fazer com que essa geração que dá bastante relevância para isso se engaje e mantenha a consistência, mesmo para as tarefas mais tediosas. Agora, outra coisa são os cases de sucesso. A gente vê que também tem
o imediatismo talvez ele venha, e eu não sou especialista em geração para falar quanto que isso é presente, mas se isso acontece, um dos elementos que eu vejo é porque existem muitas histórias de sucesso que parecem que são feitas por atalhos, né? Então você vê o youtuber que ficou zilionário, você vê o influencer que participou de um reality show e mudou completamente a vida e virou um zilionário também, uma Hum, celebridade, etc. sim. Mas as pessoas que têm sucesso nos modelos novos de negócio, mesmo as mais jovens, o sucesso delas vem da consistência. Então, quem fala sobre um determinado assunto, seja um cara que fala sobre fitness, uma pessoa que fala sobre moda, uma pessoa que fala sobre comportamento infantil ou educação, normalmente eles têm uma consistência temática, consistência de formato, consistência de frequência de publicação, e é isso que faz com que as pessoas confiem naquele influencer ou naquela marca que está ali, né, ou sendo a marca ou o próprio influencer, ou uma marca que aparece associada a ele. E, de novo, a fórmula do sucesso para esses novos formatos de negócio não é a alternância, não é a inovação contínua, ela é a consistência de mensagem, consistência de formato, consistência de publicação. Então, acho que sim, e de fato as pessoas de sucesso dessa nova geração já demonstram que isso é possível. Ricardo, excelente resposta e positiva. Eu acho que a gente vem desenvolvendo uma resistência a acreditar que essa nova geração possa de fato assumir as responsabilidades necessárias como geração para ser melhor do que a gente. Então, existe aí já pesquisas falando de que essa geração vai andar para trás, né? Mas isso eu acho que pode ser um fatalismo. Tem muito tempo ainda pela frente para que eles possam se recuperar e serem melhores do que nós, que é o que a gente torce, o que a gente deseja fortemente. Eu tenho uma perspectiva sobre esse assunto que passa também pela nossa liderança. Eu acho que sim, eles são desafiadores como geração. Eu acho que sim, eles têm uma dificuldade enorme com a consistência e com o foco, e que eu acho que a resposta, novamente, não está nas circunstâncias. A resposta eventualmente está na nossa liderança. Nós temos que juntos buscarmos um caminho para que a gente possa falar com eles na linguagem deles, inspirá-los, e aí você está trazendo um outro tema, né, que se complementa ao que eu falei a respeito do tédio, né, a respeito da necessidade de cobrança, a necessidade de se definir truques aí, como velocidade de entrega, a questão do propósito, que de fato você tem razão, é uma questão muito importante para eles. Às vezes eles não conseguem conectar propósito com realidade, mas eu acho que aí tem um papel nosso de desenvolver uma liderança nova, uma liderança adequada a eles, ao momento deles, para que a gente possa ter essa coisa da consistência nas novas gerações. Então, achei bacana o que você falou. Vamos passar para o terceiro e último ponto da nossa conversa aqui, que é a questão fundamental da agilidade para a ação, né? Agilidade é outro tema desafiador nos nossos tempos. As coisas parece ser necessário ir cada vez mais rápido, mas quando você fala da velocidade com a excelência, parece que elas precisam fazer as pazes, né? A gente tem um ditado bem antigo que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Então é um ditado antigo porque a gente nem a gente evita a perfeição, né? Ou a ilusão da perfeição. Mas parece que a agilidade tem que fazer as pazes com a excelência e com a consistência. Então eu quero começar com uma pergunta aqui de como é que a agilidade, então, pode se relacionar bem com a excelência? Eu acho que é uma pergunta bem interessante que sempre acontece, né? Eu acho que tem alguns elementos que
conciliam esses dois conceitos, né? O primeiro é de que eu não acredito que eles sejam opostos, né? É de que as coisas feitas com agilidade, elas tenham uma, uma perda relevante de qualidade. E isso pode acontecer num nível de detalhes, mas para mim a definição de agilidade é você tomar no menor tempo possível uma decisão ou uma ação que enderece os aspectos centrais dos seus objetivos, a essência. Então, o elemento que faz com que essas duas coisas se conciliem é entender a essência daquilo que você está fazendo, né? Eu sempre cito isso para algumas pessoas, porque um dos exemplos mais frequentes de procrastinação baseado na falsa ilusão de perfeccionismo é quando a pessoa precisa de mais análise, eu não tenho dados suficientes para tomar essa decisão. Isso é absolutamente frequente. Eu não posso tomar essa decisão aqui porque eu não tenho como corrigir. Eu vou falar um exemplo recente. Eu não tenho como corrigir a minha distribuição porque eu não tenho dado por loja do meu cliente. Né? Olha só. Então, como é que as pessoas faziam antes de inventarem um sistema que te dá o dado por loja? Como é que o mundo administrava esse tipo de coisa antes dessa tecnologia que se tornou absolutamente essencial? Cara, vai na loja e vê se tem produto na gôndola. Vai nas lojas mais importantes do teu cliente e verifica se o produto está na gôndola. Se ele não estiver lá, você não precisa do dado do sistema dele. Você sabe que ele não está lá. Entendeu? Liga para o promotor, conversa com Exato. o coordenador do setor na loja, enfim. É o que você falou. Exato. Vai a campo. Então a ilustração que eu uso é a navegação, né? Então, hoje, para você navegar, você usa um GPS. Se você estiver velejando, você vai usar um GPS. Um barco qualquer, você vai usar um GPS, que vai te dar com precisão, localização, rota e etc. Como é que as pessoas... Mas a navegação é muito antes do GPS. Como é que se navegava antes do GPS? Você navegava com bússola e mapa. E as da bússola e do E mapa? olhando as estrelas. Como é que fazia? Se não E tiver antes bússola e disso, mapa? olhando as estrelas. Estrelas, orientação visual e outros tantos instrumentos que apareceram na história, sextante e tudo mais. Então, o perfeccionismo ele pode levar a uma paralisia, o perfeccionismo pode levar a procrastinação com justificativas excelentes, mas que não deixa de ser procrastinação, né? E se você entender qual é a essência do seu objetivo, então eu preciso chegar a um determinado lugar com o meu barquinho aqui, você vai entender e você vai tomar a decisão no menor tempo possível para colocar lá. E se for uma decisão errada, você vai também ter que corrigir com excelência, ou com agilidade, perdão, corrigir com agilidade para acertar o seu rumo. Então, para modelos muito conhecidos, a gente ainda pode levar esse paradigma de que a pressa é inimiga da perfeição, mas tem uma série de mercados em que isso simplesmente não é possível. O mercado da tecnologia, desenvolvimento, se você falar que a pressa é inimiga da perfeição, você está perdendo o mercado, amigo. Né? Você tem que tomar uma decisão amanhã, e se ela for uma decisão errada, depois de amanhã você corrige. Porque os sistemas ágeis de gestão eles são baseados nessa iteração frequente, né? Tomada de decisão e uma ação rápida. Então, eu não vejo como conflitante. O que eu vejo sim é que é muito mais fácil, mas muito mais fácil dentro de uma empresa, você se esconder atrás de busca de novas análises, de busca de nova informação, de colaboração e alinhamento com outras áreas para não tomar uma ação que vai sim melhorar a qualidade do negócio. É muito mais fácil você não fazer isso, continuar fazendo o negócio que você sempre fez, que não dá resultado, que não leva a lugar nenhum, mas ninguém vai reclamar se você fizer aquilo. Só que se você fizer uma coisa nova, sempre tem um risco envolvido, né? Então, eu acho que muitas vezes esses elementos eles são trazidos porque a gente não quer tomar a decisão, não quer tomar aquela ação, e a agilidade ela é exatamente o oposto disso. Tomar uma decisão, tomar uma ação, entendendo que aquilo endereça os aspectos centrais da questão, entendendo a essência, né?
mesmo com dados, com informações, com outras circunstâncias imperfeitas. Isso é agilidade. É claro que assim, você não vai colocar tudo a perder, né? E tomando, não é impulso também, né? Não confunda com impulso. Ao mesmo tempo que não é o perfeccionismo, não é o impulso. Então, para mim, a linha central, a linha que separa as coisas, se der tudo errado, você consegue lidar com as consequências? Se sim, você move com aquela ação. Se você não consegue lidar com as consequências, você precisa ter o apoio de alguém que vai te ajudar a lidar com aquela consequência. Se der tudo errado, né? Se der certo, você tem suas glórias. Se der tudo errado, você precisa ter um caminho de gerenciar aquilo. E acho que a agilidade é isso. Você saber o que precisa ser feito e saber que tem condição de gerenciar eventuais riscos. Bacana. Olha, minha percepção, complementando a tua visão e usando talvez usando termos um pouco diferentes, eu gosto da palavra método. Eu acho que a agilidade ela vem junto com o método. Às vezes as pessoas confundem fazer correndo as coisas de forma simplesmente tomar uma decisão e sair fazendo. Não é impulso. Isso não é agilidade, né? Isso deve ter outro nome. Eu entendo que a gente precisa trabalhar com métodos e princípios. E aí a gente volta à questão da consistência. Então eu acho que a agilidade ela faz as pazes com a excelência quando a gente olha de forma consistente, baseada em princípios que vão evoluindo, que vão avançando, um método de trabalho que a gente também vai avançando à medida que a gente descobre que ele não está perfeito, ele nunca vai estar perfeito, mas ele vai sendo melhorado com o tempo, mas ele é aquela pista sobre a qual a gente caminha. Então, eu uso o método, por exemplo, de performance, que qualquer decisão pode ser tomada de forma ágil, desde que ela passe por 6 passos. Então, olha, você identificou a realidade, você tem uma hipótese sobre aquilo que está acontecendo, você foi a campo, você falou com as pessoas, não é? Você definiu qual é o problema mãe e assim por diante. Você tem lá uma série de 6 passos que, se utilizados de forma consistente, vão te levar mais próximo de uma decisão ágil que vai ser prototipada. Quer dizer, você não vai apostar todas as suas fichas numa ideia que você tomou em uma tarde, né? E pode levar a tua firma a falar assim, olha, a ideia aqui é investir tudo em criptomoeda daqui para frente, né? Ou vamos fechar o Banco Central. De vez em quando vem essas ideias, né? Que, se tomadas de forma ágil, vão levar a uma ruína profunda, né? Então, o que precisa ser feito é ter um método dessa decisão. Essa decisão está seguindo o que a gente acredita como princípios, e aí você pode sim tomar de forma ágil, mas baseada já num contexto mais estruturado e com a ideia da prototipação, que é testar a tal da ideia que foi tomada de forma ágil. Então, a gente tem que ter agilidade, mas a gente tem que ter baseada na consistência. Quero ir para a segunda pergunta aqui contigo, que é bem interessante, que é, afinal, qual é o nível de planejamento que você acredita ser necessário para iniciar um projeto? Você tem que começar um projeto, você tem que fazer uma iniciativa nova, você recebeu as metas de 2024, você recebeu as metas do próximo ano, e nessa jornada você precisa ter algumas iniciativas, entre elas que são projetos, e qual é o volume, qual é o necessário de planejamento para você começar essa jornada? Uma pergunta que pode ser muito complexa, mas eu vou tentar simplificar. É, eu vou falar um pouquinho de método, né, do que você falou. Eu concordo plenamente, assim. Eu falei bastante da atitude, né, e do mindset para ser ágil, mas como comportamento, eu acho que sim, tem que ter metodologia. E eu vou falar um pouco disso. Acho que quando você vai começar um projeto, uma iniciativa, seja ele transformar uma rota de mercado, seja ele
renegociar um contrato, seja ele rever seu nível de execução de uma certa categoria, um determinado canal, cliente, enfim, tem diversos projetos. Estou citando alguns mais comuns aí dentro da nossa área de vendas. Para mim, a primeira coisa que você tem que ter é começar com o final como visão. Você tem que ter a visão, você tem que saber onde você vai chegar. Né? A mesma história da navegação. Se você não sabe onde você vai chegar, você pode ter o melhor instrumento do mundo, você chega em qualquer lugar. Então, qual é a sua visão? Qual é o seu start with the end in mind, como os gringos gostam de falar. E aí você constrói aquilo de volta. O que eu preciso fazer, executar para garantir aquilo? Nesse caminho, você tem que ter um mindset de qual é o essencial que eu tenho que executar, né? Evitar esses perigos e armadilhas de perfeccionismo, por exemplo. Você tem que entender quem são as pessoas que precisam tomar aquela decisão. E, de novo, sempre com o mindset de buscar a essência. Que são as pessoas que realmente necessitam tomar aquelas decisões e não quem talvez seja legal ser informado, né? Quem pode ser que se interesse por aquela decisão. Porque muitas vezes a gente faz conferência das Nações Unidas para tomar decisões simples, né? E isso é um grande inimigo da agilidade. Então, E não as toma, só toma o tempo das é, pessoas. outro dia eu ouvi um podcast que falava aqui que se tem alguma coisa que pode impedir a humanidade de ter sucesso, são as reuniões. Porque é um assunto para outra conversa. Eu não concordo, eu não concordo. Vou fazer a réplica depois, né? Eu acredito em reuniões, mas realmente reuniões produtivas. Produtivas, exato. Então, assim, defina qual é o seu objetivo final. Defina quem são as principais pessoas para tomar aquela decisão. Defina quais são as principais atividades para serem executadas, quais são as essenciais. E se você tiver recurso, aprovação, apoio para essas principais atividades, aquelas que vão mexer o ponteiro, vão terminar sim ou não, aí você acha que já está pronto para começar o seu projeto, né? Começar a sua iniciativa. Então, você tem apoio, você tem recursos, você tem um caminho claro desenhado. Provavelmente você vai encontrar coisas a serem melhoradas ao longo do projeto. Mas, pela minha experiência, pelas metodologias que eu já estudei, já tive acesso, já vivenciei, habitualmente a nossa capacidade de predizer esses detalhes é ruim. Né? Então a gente pode gastar muito tempo tentando desenhar o projeto perfeito e nunca começar, ou a gente pode começar um projeto imperfeito e ir aperfeiçoando ao longo do caminho, que é o que eu entendo ser uma tomada de decisão e uma postura de agilidade, e que você foge dessa procrastinação. De novo, né? É muito fácil em qualquer organização você continuar fazendo uma atividade que não leva a lugar nenhum e ninguém vai te questionar. É muito mais fácil fazer isso do que você propor uma mudança e que vai ser significativamente melhor para a empresa, mas que talvez tire algumas pessoas ali de onde elas estão habituadas a atuar. Então tem o mínimo de apoio, de recurso e de clareza e uma boa clareza do que precisa ser feito e onde você quer chegar. Para mim está pronto para começar. Legal, legal. Eu quero complementar, né, o que você colocou e talvez complementar e talvez trazer alguns pontos fundamentais na construção dessa jornada que você está colocando que é necessária, né, para ter aprovação. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho proposto aos meus clientes hoje é que a gente trabalhe com um ano de 12 semanas. Então, a gente trabalhe um projeto para, no máximo, 3 meses de construção e teste. Dali para frente, é impossível prever o que vai acontecer. Não dá. Você está fazendo um projeto de 2 anos e tudo. Cara, desculpa. Você está falando de um mundo que não existe, que vai ser totalmente diferente da ideia inicial sobre a qual você está trabalhando. Então, a primeira coisa é trabalhar com um horizonte mais curto
como você colocou, a nossa previsibilidade é muito ruim, então vamos aceitar isso e vamos trabalhar com 3 meses. A segunda coisa é de que, eu concordo totalmente, a gente às vezes começa projeto sem ter clareza de onde a gente quer chegar, então vamos para lá, mas lá é exatamente aonde? É quando? É em que sentido? É detalhar realmente o nível de entrega que a gente tem, mas em 3 meses. E quando eu falo de um ano de 12 semanas, né, tem um livro bem legal sobre isso, é de que a gente também tem que desenhar essas 12 semanas como se fossem meses, justamente para a gente evitar a procrastinação, justamente para a gente evitar aquilo que a gente falou do tédio. Porque depois de. É um projeto de um ano, então deixa essa parte a gente faz mais para segundo semestre. Deixa. Esse mês não dá. Esse mês tem Páscoa, esse mês tem Dia das Mães, esse mês tem, não é, feriados. Então cada mês tem as suas vicissitudes. Então a gente adia, de uma forma geral, um projeto muito longo. Quando a gente fala de um projeto de 12 semanas, definir claramente esses passos, esses 12 passos. Aonde a gente vai estar? No OKR, né, que é um método que eu gosto bastante, que são esses key results, essa semana a semana. Então isso traz um pouco mais de emoção e o senso de urgência no processo. Então, estou complementando, né, o que o Ricardo colocou, eu acho que tudo é importante, mas tem alguns pontos assim que eu vejo que a gente tropeça. Se cria um projeto e aquele projeto não decola, não vai para frente, porque ele está muito longe. Então esse projeto tem que ser mais curto, esse projeto tem que ter entregas semanais. Semana que vem você tem que entregar isso aqui, na outra isso aqui. Isso torna o senso de urgência fundamental. Agora, tem um item que eu queria fechar aqui a minha fala, que é: qualquer projeto tem que ter baseado numa hipótese. Essa palavra é muito forte e ela é muito desconhecida e pouco usada nas organizações. A hipótese é: olha, eu acho que o problema é esse. É uma hipótese, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que o problema e a solução dele seja esse. Então tem dois fatores aí fundamentais. Primeiro, a humildade de que eu não tenho certeza. Eu não sou o dono da verdade. Olha, muitas vezes eu vejo projetos, olha, nós temos que enfrentar, porque isso aqui vai resolver. Cara, se isso aqui vai resolver, por que você não fez antes? Você não sabe se vai resolver. Você já tentou várias coisas e não resolveu. Então isso aqui é uma hipótese, porque isso dá a liberdade da gente dizer que errou e de consertar no período das 12 semanas. Então essa é a primeira questão da humildade. E a segunda questão é a possibilidade de alterar a hipótese. E quando eu altero a hipótese, olha, essa hipótese que a gente começou não é verdadeira. Não é verdadeira. A gente achou que fosse e não é. Ao chegar lá, nós descobrimos, como você falou corretamente, eu já comecei, e se eu comecei, eu começo a descobrir coisas novas, e aí eu tenho que voltar. Olha, o projeto está baseado numa hipótese que não é verdadeira. A gente já descobriu que ela não é. Vamos reformular a hipótese para tentar de novo testá-la de forma adequada dentro das 12 semanas, à medida que a gente descubra que ela não é verdadeira. Agora, à medida que a gente não descubra, né, que ela não é verdadeira, a gente entenda que ela está sendo provada e ela está sendo confirmada, a gente tem que manter a consistência, mesmo que não esteja acontecendo exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente esperou. Porque as nossas expectativas também são baseadas numa hipótese. Então, a gente precisa ter a consistência de, durante aqueles 3 meses e até o final, com exceção do repensar da hipótese. Ao repensar a hipótese, obviamente eu tenho que trocar as ações. Mas esse é o único motivo pelo qual a gente poderia fazer algum tipo de ajuste no projeto. E não ir atrás dos tais objetos brilhantes que o Ricardo falou lá no início do podcast. Né? Porque isso é muito comum. A gente começa e depois de 3 semanas surge um objeto brilhante, a gente tem uma nova moda, a gente quer jogar para lá e aí perde o contato com a hipótese, perde o contato com a consistência. Ricardo, vamos para mais uma pergunta
e na prática é a última, né, desse bloco e a última do podcast. Medo de ser rejeitado. Eu estou repetindo, medo de ser rejeitado. Esse é o grande desafio de vendas, né? Com a exposição excessiva das redes sociais, vou repetir aqui que apareceu o celular, né, que eu estou lendo. Pausa. Medo de ser rejeitado com a exposição excessiva das redes sociais dificulta a agilidade dos negócios hoje? Eu acho que sim, eu acho que não sei nem se é pelas redes sociais, mas acho que tem culturas, inclusive corporativas, que aceitam mais, algumas indústrias são mais abertas a isso, aceitam mais a falha com correção, né? E outras culturas que rejeitam muito as falhas, tendem a ser muito punitivas com relação a falhas. Acho que também tem dinâmicas de categoria e de indústria que faz mais sentido você ter uma abertura para testar e falhar, e tem algumas que você tem que ser um pouco mais cauteloso mesmo, né? Se você está numa indústria de tecnologia, se você tiver medo de errar, cara, você provavelmente vai ser muito pouco competitivo e acabar morrendo alguma hora, porque os caminhos não são conhecidos, né? Para indústrias que têm alto nível de inovação, os caminhos não são conhecidos, você tem que testar. Para indústrias em que tem muita coisa conhecida, aí você já sabe os caminhos, mas você vai tentar uma coisa nova, tem que ter essa tolerância. Mas, como eu te falei, é muito mais fácil você fazer uma coisa ineficiente que já vem sendo feita há décadas, há anos, há muito tempo, e ninguém vai reclamar que aquilo é Uhum. ineficiente, e você vai ficar escondido ali atrás daquele hábito ineficiente, né? É muito mais fácil fazer isso do que propor uma mudança. Você quer propor uma mudança, você provavelmente vai ter que enfrentar algumas reuniões, fazer um case, mostrar projeções, fazer cálculos, buscar dados que não estão disponíveis, vai ter que criar cruzamentos novos e etc, etc, para mostrar que aquela mudança é melhor do que se tem hoje. Ou você pode ficar quietinho Uhum. na sua, fazendo aquele negócio que não leva a lugar nenhum e ninguém vai reclamar porque sempre foi feito daquele jeito, né? Então, acho que um pouco as culturas corporativas premiam a continuidade ou podem premiar a continuidade se tiverem alto nível de rejeição à falha, né? Não à toa, muitas empresas fazem estímulos ao empreendedorismo interno. Algumas incubam empresas para mostrar que inclusive aprender com esses caras de startup, né? Isso não é novo, mas Né? é Uhum. tanto para aprender a tecnologia que está sendo desenvolvida ali, mas também para aprender a metodologia de trabalho, para trazer essa agilidade dentro da Uhum. próprio modelo de gestão. Algumas criam estímulos ao empreendedorismo interno, concursos, recompensas, inclusive incluindo as avaliações, né, de performance, coisas desse tipo. E algumas não. Algumas empresas vão premiar a continuidade e, na prática, o cara que propuser alguma coisa errada e cometer uma falha vai ser crucificado ali, né? Então, Sim. eu acho que tem mais a ver com as culturas corporativas do que com as próprias mídias e a nova exposição. Eu acho que a mídia e a exposição pode amplificar isso, né? Mas eu acho que as culturas corporativas é que são as grandes responsáveis e isso para mim é modelo de liderança. Você como líder pode estimular o aprendizado e o empreendedorismo tolerando um certo nível de erro, né? Desde que esse erro gere aprendizados e evolução, ou você pode ser absolutamente punitivo e manter as coisas como elas sempre foram, vão ser para sempre daquele jeito, não necessariamente é o modelo mais eficaz, mais competitivo. Então, resumo, para mim, a grande culpa é da cultura corporativa mais do que das mídias sociais. Legal, estou concordando com você. Eu acho que a mídia social ela amplifica o que há de ruim, mas eu realmente não vejo como sendo concreto, como sendo real, né? Essa punição na rede, pelo menos por enquanto. Eu concordo com você, a questão da cultura corporativa, ela de fato
como qualquer cultura, né, até por definição de cultura, ela é mais monolítica, ela é mais estruturada e muito menos flexível como cultura. E o risco, as pessoas detestam o risco, com honrosas exceções, mas de uma forma geral nós não gostamos do risco. O risco é alguma coisa que está ligada à perda. Então a gente tem muito medo de perder as coisas e valoriza e sobrevaloriza a questão da perda. Eu acho que no final do dia a questão da transformação, a questão da evolução, ela de fato deve ser um jogo jogado em time. Então a liderança de novo, ela deve propor pequenos projetos, pequenas iniciativas, né, dentro daquela história que a gente acabou de falar, né, sobre agilidade, pequenas iniciativas que possam ir desenvolvendo esse espírito de time, desenvolvendo novos comportamentos que em algum momento vão se transformar em cultura. Mas a preocupação não deve ser mudar a cultura, que isso é uma luta bem complexa, mas desenvolver novos comportamentos, novas atitudes, e aí sim a gente vai fazer essa transformação cultural. Ricardo, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso papo, que foi riquíssimo, como sempre. A gente teve um mastermind semana passada, né, onde nós dois aprendemos um monte de coisas e eu já fiz as mudanças que eu aprendi lá. Eu já coloquei na prática o desafio que eu trouxe para o mastermind, você, Joel, responderam para mim. Eu já implementei, fui ágil, né, no processo. Espero que dê resultado, né? Nós vamos ver cenas dos próximos capítulos em breve. E aqui, novamente, um volume de aprendizado grande e quero te agradecer, né, por esse bate-papo nosso aí. Você tem alguma última mensagem curta aí para a turma? Cara, eu espero que as pessoas tirem algum aprendizado, né? Que eu compartilhei é fruto da minha experiência, algumas coisas com um pouco mais de estruturação acadêmica, algumas baseadas em experiências, mas de qualquer maneira espero que enriqueça para quem nos ouviu aí nessa conversa. E deixo meu contato aí, quem quiser me achar no LinkedIn, pedir qualquer tipo de opinião, ou qualquer discussão, fico muito feliz em contribuir. Legal. Olha, novamente eu agradeço. E a você que está assistindo a gente também, agradeço o teu tempo e espero que a gente continue contribuindo. Em breve vamos ter mais um episódio, sempre com pessoas interessantes e a gente pré-anuncia. Se inscreva aí no nosso canal para que você possa receber com antecedência esses avisos e possa aproveitar o conhecimento de gente tão legal, tão interessante e que contribui com a gente, tá bom? Até breve, sucesso e bons negócios.